Então, muito boa tarde. Vamos dar início a mais uma sessão de Arqueologia no Bairro. Será a primeira de 2022. Em primeiro lugar, dou-vos as boas-vindas em nome do Centro de Arqueologia da Câmara Municipal de Lisboa. Agradeço a vossa presença e o vosso interesse pela temática. Agradeço também às doutoras Ana Rosa e Inês Amélia da empresa de Arqueologia ERA, que foram as colegas que fizeram o trabalho de arqueologia no local onde hoje está o novo hospital da CUF. E, portanto, essas memórias, essas várias fichas que estão nesse imenso fecheiro, que é o subsolo da cidade de Lisboa, são precisamente essas várias fichas que foram registadas e removidas naquele pequeno espaço geográfico e que deram lugar a este novo equipamento que a cidade tem. Portanto, nós vivemos numa cidade viva, não é uma cidade morta, e, portanto, é uma cidade que está permanentemente a renovar-se, e o custo dessa renovação é um custo patrimonial, que é precisamente a remoção dessas memórias mais antigas que estão no subsolo. E, portanto, a arqueologia urbana, a missão da arqueologia urbana é precisamente salvaguardar essas memórias. Muitas vezes não é possível salvaguardá-las fisicamente no local, mas essas memórias são salvaguardadas pelo registro que é feito. Neste caso, além do registro que foi feito e além das várias memórias que os colegas irão partilhar connosco hoje, também se acrescentou na cidade e na freguesia de Alcântara mais um elemento patrimonial físico que é, por assim dizer, a ponta do iceberg para uma memória da cidade de Lisboa e da sua história, neste caso da sua história militar, que ficou plasmada e que ficou reavivada com essa memória física que muito provavelmente alguns de vocês já repararam e já viram que está por debaixo do novo hospital da CUF. Mas pronto, vou dar lugar então às minhas colegas para que sejam elas então a partilhar convosco estes resultados. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença e muito obrigado também à Biblioteca de Alcântara por acolher esta iniciativa, designadamente as colegas Margarida Videira e Rita Correia, que foram as colegas que nos incentivaram também a utilizar este magnífico espaço para partilhar convosco estas novas informações acerca da cidade de Lisboa e da freguesia de Alcântara. Boa tarde. Nós, obviamente, queremos agradecer uma vez mais a possibilidade de estar aqui na Junta, no serviço, né? Neste caso é a Biblioteca da Junta de Freguesia de Alcântara. Penso que já é a segunda apresentação que nós fazemos aqui em Alcântara. A primeira foi ainda nas instalações da Junta de Freguesia. E obviamente que é um gosto, porque é a segunda vez que estamos aqui no âmbito da arqueologia do bairro, e é a segunda vez que encontramos a sala muito composta, e isso é uma coisa que efetivamente nos dá muita satisfação, porque para nós é importante também dar a conhecer o nosso trabalho, porque senão a arqueologia, se não é apresentada a todos os cidadãos, não é? Acaba por perder um bocadinho o sentido também o nosso trabalho. A Ana a seguir vai-vos apresentar agora a Ana a seguir vai apresentar no fundo o que foi o nosso trabalho, e eu gostava só de fazer uma pequena introdução ao processo, se calhar mais administrativo, porque no fundo também justificar um bocadinho a nossa presença no âmbito da obra da CUF Tejo. Nós fomos contactados pelo grupo José Melo, no sentido de, numa fase bastante prévia à obra, podemos fazer um diagnóstico arqueológico, que passou pela realização de uma série de sondagens, para tentarmos aferir da existência ou não de vestígios arqueológicos no local. Antes de avançarmos para o terreno, foi feita uma pesquisa histórica que nos permitiu perceber que, precisamente no terreno da CUF, existiria ainda, em teoria, o resto, ou o alinhamento da doca do baluarte do Sacramento, que a Ana depois vai desenvolver melhor esta questão. E, efetivamente, nós implantámos as sondagens no terreno, e uma delas foi precisamente, calhar, porque os nossos cartógrafos antigamente eram fantásticos,
apesar de não terem o mesmo equipamento que nós hoje temos, efetivamente a cartografia está bastante objetiva e, portanto, principalmente para meados do século XIX. E o sítio onde instalámos uma das sondagens foi dar precisamente, então, no paredão que nós registámos e desmontámos, e como disse o António muito bem, acompanhámos a remontagem no terreno da Covetejo. E depois de resto foi acompanhar todo o processo de obra até chegarmos à rocha, quando já se sabe que já não há possibilidade de existir qualquer tipo de vestígio relacionado com a ocupação humana. É aí que a arqueologia sai e nós assim o fizemos. E a Ana, agora de uma forma um bocadinho mais sistemática e ordeira do que eu, vai explicar então o desenvolvimento do trabalho. Obrigada. Boa tarde. Vou dar aqui então. Então, para nos situarmos aqui um pouco do ponto de vista geográfico, os terrenos intervencionados situam-se atualmente delimitados pela Avenida 24 de Julho, a norte, a sul pela Avenida da Índia e aqui a oeste pela Rua de Cascais. Neste local estavam instaladas as antigas oficinas e armazéns gerais da Câmara Municipal de Lisboa. Muitos de nós certamente nos lembraremos de passar por aqui. Esta era uma das entradas pela Avenida 24 de Julho. E este complexo foi fundado entre 1914 e 1920 e tinha como objetivo agrupar os diferentes departamentos, as diferentes oficinas que se encontravam dispersos um pouco por toda a cidade. Este complexo funcionou até a nossa entrada na empreitada, portanto até finais de 2015, mais tardar 2016. Aqui funcionavam várias oficinas, como já referi, ligadas às carroças, aos ferreiros, mas também à encadernação, à tipografia. Havia também departamentos de contabilidade, administração, enfim, todos os departamentos associados ao funcionamento camarário. Como a minha colega também já referiu, nós começámos por fazer um diagnóstico arqueológico com vista a avaliar não só o potencial arqueológico do local, mas também a tentar relocalizar o paredão da Doca do Sacramento. Depois disso, iniciámos o acompanhamento arqueológico da remoção das terras e a escavação integral dos contextos que foram identificados nessa fase. Nesta imagem, podem ver que deste lado, isto aqui foi o interior da Doca do Sacramento, que já se encontrava em escavação integral, e do lado de fora nós mantínhamos o acompanhamento, ou seja, foram as duas fases que funcionaram em simultâneo. Também esta imagem é bastante interessante porque neste edifício ainda restam vestígios do antigo baluarte, que juntamente com o baluarte do Livramento, que se situa mais a norte, funcionavam como uma cortina defensiva aqui à entrada do Tejo. E o paredão da Doca está completamente alinhado com esse edifício, portanto, bate certo com os dados que nós temos também na cartografia. Do ponto de vista estratigráfico, ou seja, a sequência que nós observamos à medida que fomos escavando, foi que primeiro encontravam-se um depósito de aterros com cerca de 3 metros de espessura e que estão associados a despejos e desperdícios das antigas fábricas que aqui se situaram em Alcântara. Segue-se depois um depósito de lodo, e este lodo está associado àquilo que na documentação antiga se fala das praias lodosas, porque as praias estavam cobertas por vazadores e lixeiras de mais variados tipos e deitavam realmente maus cheiros, e isso é descrito na documentação antiga, e cobriam um depósito de areias que eram as praias, toda a Alcântara e toda esta frente que nós hoje, onde encontramos o comboio e a Avenida 24 de Julho, eram praias, e portanto debaixo destes terrenos encontramos ainda os níveis de praia. E por fim, então, o substrato geológico, rocha basáltica,
que apresenta um declive bastante acentuado de norte para sul e de este para oeste. E isto está relacionado com a topografia do terreno nesta área da cidade, assim como com a Ribeira de Alcântara. Nós a este encontramos este depósito geológico a cerca de 5 metros de profundidade, mas sabemos que na zona oposta da obra, na direção à antiga Ribeira de Alcântara, esta rocha se encontra a 24 metros de profundidade e sabemos isso através das sondagens geotécnicas que foram realizadas no local, apesar de nós termos acompanhado até aos 16 metros de profundidade. Do ponto de vista arqueológico, portanto, temos claramente o vestígio da Doca do Sacramento. À medida que fomos desmontando, fomos começando a perceber como é que ela foi construída. No interior era composta por pedra e terra, e depois as laterais foram adoçadas com silhares em calcário. Ela está associada ao baluarte do Sacramento, como já referi, que foi construído no século XVII, e esta doca deve ter sido construída com o propósito de ajudar o comércio marítimo e comercial que era realizado com o norte da Europa. Isso deve ter acontecido até finais do século XVIII. No século XIX, com um clima de estabilidade e com uma menos frequência nestes contactos, a doca funcionou apenas do ponto de vista local, do ponto de vista fluvial. E nós também podemos perceber isso com uma pequena embarcação que foi encontrada no seu interior e que, por ser de pequeno porte, remete-nos também para essa ideia. Junto ao paramento oeste da doca, identificámos um caneiro que foi construído nos finais do século XVIII, nos finais do século XIX, e que funcionou muito possivelmente até aos inícios da década de 90, pelo menos a avaliar pelo espólio que se encontrava no interior. No interior da doca foi identificado também um pequeno caneiro dos finais do século XIX, composto por blocos pétreos de média e grande dimensão. Alguns desses blocos eram silhares da doca. Isto significa que, quando o caneiro foi construído, a doca já não estaria a funcionar, estaria desativada, e, portanto, foram arrancados alguns desses silhares para a construção do caneiro. A construção deste tipo de infraestrutura acontece frequentemente quando são desativadas as docas, e isso é bem explícito, por exemplo, por Adolfo Loureiro, um empreiteiro que em 1903 estava envolvido nas obras do aterro da Frente Ribeirinha, e que ele diz, e passo a citar: a todos os canos de esgoto da cidade que hoje desaguam no Tejo se dará saída para o rio através dos muros dos cais, continuando os cais atuais por outros de secção, estanques e apropriados. Também identificámos uma pequena embarcação que se encontrava em muito mau estado de conservação. Apresentava numa dispersão de cerca de 12 metros de comprimento. A maior parte das madeiras não foi possível caracterizar do ponto de vista tipológico, à exceção de um pequeno troço que se encontrava em conexão e que podemos perceber que se tratavam de braços, cavernas, e também tínhamos uma peça que está associada à colocação do remo na embarcação. Outra estrutura que foi identificada nesta área trata-se de um quebra-mar. É uma estrutura que apenas surge representada neste mapa de 1906. Foi uma estrutura que apenas funcionou num curto período de tempo e que estava associada às marés vivas que assolavam a praia e danificavam a doca. Nós temos aqui, para melhor percebermos, aqui isto é a nossa doca, e esta linha foi todo o alinhamento que nós identificámos e escavámos.
Também esta estrutura tinha aqui uma pequena inflexão aqui para sul, e numa das valas que nós acompanhámos para a colocação de saneamento também identificámos um pequeno troço. Esse troço não foi afetado e foi coberto com geotextil e encontra-se soterrado. Esta estrutura era uma estacada de madeira, era composta por troncos colocados na vertical e que apenas apresentavam afeiçoamento na extremidade para estancar na terra. A única coisa que eles fizeram aos troncos foi realmente tirar só os galhos. Não houve uma preocupação maior com o tratamento destas madeiras. Depois disso, foi colocado um tabuado. Estas tábuas apresentavam um comprimento de cerca de 6 a 8 metros e estavam pregadas umas sobre as outras. E depois, no interior, virado a sul, foi construído um longo enrocamento pétreo e que está virado para o mar. Portanto, era necessário ter alguma robustez para segurar as ondas que batiam com força. Este é o alinhamento da estrutura, que apresenta algumas particularidades, ou seja, não é uma estrutura linear, é uma estrutura que apresenta algumas particularidades em certos setores, nomeadamente aqui, onde apresentam estas madeiras, uma colocada na vertical e outra no ângulo a 90 graus, virada a norte. Depois, nesta zona em particular, em vez de termos uma estaca, temos uma dupla estacaria. Provavelmente seria numa zona onde as ondas bateriam com mais força e era necessário apresentar uma maior resistência. E nesta fase final não temos o tal enrocamento que eu referi há pouco. Na zona norte, paralelo a este alinhamento, temos um outro que se trata de uma estaca colocada na vertical e outra colocada também no ângulo 90 graus, mas aqui virada a sul. Esta estrutura, apesar de funcionar para proteger a doca, posteriormente também pode ter tido outro tipo de função, uma função portuária, nomeadamente para segurar os barcos. Dizemos qualquer coisa. Durante os trabalhos foi identificado um conjunto de material diversificado, contemporâneo, e que está associado então aos tais desperdícios das fábricas que circundavam a zona da doca. Temos cerâmica, garrafas inglês. Estas garrafas inglês eram provenientes do norte da Europa, nomeadamente da Holanda e da Alemanha. Vidros, alguns cabos, obviamente, porque estamos numa zona náutica, portanto é normal que haja material também associado à atividade portuária. E também algumas moedas, poucas, mas algumas. É importante, já que tenho estado a falar de fábricas e dos desperdícios que foram aqui depositados, achei importante também fazer aqui um parênteses também para realçar a importância de Alcântara como um polo importante na indústria, desde os finais do século XIX até meados do século XX. Aqui, com a referência número 1, temos então as nossas oficinas e armazéns da Câmara Municipal de Lisboa e onde fizemos a empreitada, isto apenas para nos situarmos. Aqui no 2 é diretamente em frente hoje à CUF, nós temos onde era o bingo. Aí também fizemos uma intervenção onde identificámos outras estruturas industriais, nomeadamente um forno. O 3 era a antiga CUF associada aos adubos químicos. 4 é a antiga fábrica da Napolitana que funcionava para os biscoitos e as massas. 5 era a antiga Sidol,
a fábrica do açúcar, e aqui com o número 6, a fábrica de cortumes da Horta Navia. Isto são apenas alguns exemplos da atividade fabril em Alcântara, mas são significativos da diversidade de atividades que aqui elaboraram. Aqui também é interessante perceber que as fábricas encontram-se no alinhamento da Ribeira de Alcântara. Porquê? Porque Alcântara foi muito importante, não só porque fornecia matéria-prima, mas também porque se encontrava junto à Ribeira de Alcântara e ao Tejo, que funcionavam não só como meio de transporte dos produtos, mas também como matéria-prima para as próprias fábricas. E aqui temos uma imagem de Alcântara no início do século XX e que demonstra precisamente a importância desta atividade nesta área. Como considerações finais, a nossa doca deve ter funcionado até finais do século XIX, porque nesta cartografia dessa época revela que tem água no interior, portanto, se tem água no interior é porque ainda estava ativa. E foi completamente desativada depois das obras do aterro que ocorreram entre os finais do século XIX e os inícios do século XX. Relativamente ao quebra-mar, tem uma importância fulcral não só para a história de Lisboa, mas também em termos nacionais, porque foi muito difícil encontrar um paralelo para este quebra-mar. O único vestígio semelhante foi o que surgiu no Japão, portanto, no outro lado do mundo, e que nos remete, então, pronto, é muito semelhante, e foi a única reprodução que nós conseguimos encontrar para explicar a estacada de madeira que surgiu durante a empreitada na CUF. Durante a obra, nós pedimos autorização para desmontar a doca, porque não era possível integrar no projeto do hospital, até porque a doca encontrava-se num local onde entram as ambulâncias para dentro do hospital, portanto era impossível manter dentro do projeto. Então aquilo que nos foi solicitado foi, ok, vamos desmontar, mas temos que remontar pelo menos uma parte da doca no atual projeto dos jardins da CUF. Isto é apenas uma imagem de dos trabalhos de desmonte, dos trabalhos gerais, e hoje é assim que ela se encontra. Portanto, quem passar pela CUF, quem passar pelos jardins, ainda consegue ver parte do troço, apesar de não se encontrar na zona original, porque ela estaria na outra ponta, mas fica aqui na memória do local onde ela esteve um dia. E assim termino.